Saúde a amada igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Todo mundo está falando que Jesus deu glória nessa noite. Deus é maravilhoso. Deus tem feito milagres e maravilhas em nosso meio. Só de nós estar aqui de pé é uma honra, é uma glória para Deus, né? Glória a Deus. Deus está sendo glorificado em nossas vidas, né? Glória a Deus. Deus segurou nas tuas mãos e trouxe até aqui nessa noite. Glória a Deus. Para que o nome dele também seja glorificado cada dia em nossas vidas, né? E eu agradeço a Deus pela minha oportunidade, né, de estar aqui. Agradeço a glória a Deus pela vida dos irmãos, dos pastores aqui, né? É o pastor Ian. Agradeço a todos que estão aqui nessa noite, que é um privilégio estar com os irmãos, né? Para louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Agradeço a Deus pela minha família que Deus tem preparado, né? Agradeço a Deus por cada irmão que está aqui, está buscando pelo mesmo objetivo, né? Chegar e alcançar a nossa salvação. O objetivo é um só, né? A salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que os irmãos possam abrir a Bíblia no livro de Mateus, para o glória do nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Mateus capítulo 8, para o glória do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, glória a Deus. Esse Deus nos tem feito muitos milagres em nossa vida, glória a Deus. São milagres que muitas vezes nós não vemos, nós não compreendemos, mas Deus está fazendo milagre, glória a Deus. Aleluias. Que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 8. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Versículo 5 e diante. Estaremos lendo, né? Aleluia, glória a Deus. Os irmãos acharam? Amém. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Um oficial romano demonstra fé. Glória a Deus, aleluia. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Glória a Deus. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Glória a Deus. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Glória a Deus. Mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Glória a Deus. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outros: vem, e ele vem. Glória a Deus. E aos meus criados: faze isto, e ele os faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Até aqui, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Talvez você esteja aqui, né, se deparando também, né, com uma situação que diante de ti está difícil. Diante de ti, aparentemente, está sob nosso limite, né, porque somos ser humano. Glória a Deus. Mas eu tenho uma palavra aqui da parte de Deus, né, que fala que por mais que esteja difícil, o Senhor tem solução para o teu problema. Glória a Deus, aleluias. Assim como foi na vida desse centurião, né, que diante de uma circunstância ao contrário, diante de uma situação difícil aqui, que é muitas vezes ver um ente querido, um enfermo, aleluia, que está em nossa família, às vezes também vai buscar e através de buscar a presença de Deus, né, Deus entra com providência, né? Nessa noite eu creio que Deus está entrando com providência na tua vida, na tua casa, na tua família. Glória a Deus. Porque para Deus nada é impossível. E assim estava Jesus passando naquele lugar, naquele momento. E ali foi reconhecido pelo centurião que ali que estava passando era Jesus. Glória a Deus. Jesus o Nazareno. Aquele que muda o cativeiro e muda a história. Glória a Deus. Ainda que esteja difícil na minha vida e na tua, eu ainda creio que há um Deus no céu. Eu continuo crendo. Eu vou crer porque Deus mudou minha história também. Tirou do lamaçal do pecado, te tirou do lamaçal do pecado e de morte, te trouxe e te deu vida, glória a Deus. Esse mesmo Jesus,
Ele está operando milagre e maravilha ainda em nosso meio. Glória a Deus. Sabendo que muitos já apostataram da fé por dar ouvido a estudos enganosos, a palavras enganosas, né? São enganados pelo mundo, glória a Deus, porque o mundo aparenta ser prazeroso. Mas eu venho te dizer nessa noite, não há outro igual Jesus, glória a Deus. Jesus tira do pecado e dá vida nessa noite, em nome de Jesus, né? E assim, esse centurião, em circunstância adversa, ele chega e sente que aquele ali era o Filho de Deus, Jesus. E ele chega diante de Jesus e fala, né? Ele dizendo: Senhor, o seu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Ele estava paralítico e atormentado, glória a Deus. Quantas vezes na nossa vida também não estamos assim, né? Paralítico por circunstância, tristeza, angústia, não só limitado por enfermidades, né? Mas há muitas adversidades que muitas vezes nos paralisa, muitas vezes nos tenta nos paralisar. É o medo de andar, é o medo de caminhar na presença de Deus, glória a Deus. Achando que Deus abandonou, mas Deus não abandona, glória a Deus. Temos que tomar posse da vitória em nome de Jesus. E Deus opera e faz milagre no meio do povo ainda, né? Amém, Jesus. Aleluias. E diante dessa situação, o centurião vê que aquele é o Filho de Deus e ele chega até Jesus, glória a Deus. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde, glória a Deus. O querer de Deus é esse, e adiante de ti e te dá saúde nessa noite também, né? Glória a Deus, tome posse da vitória. Eu sei que muitos, às vezes, aos nossos olhos, aparentemente a situação está difícil, a circunstância está difícil, as adversidades, que eu falei, né? Tenta paralisar. Tenta, mas em nome de Jesus, Jesus entra com providência nessa noite, glória a Deus. Porque o próprio Jesus aqui viu fé nesse homem. Ele chega para Jesus e fala: Jesus, glória a Deus. E o centurião responde, disse-lhe, ele aparentemente ele olha e vê que não é digno, se sente não digno da presença de Deus ir até a casa dele naquela noite, naquele momento, né? De Deus ir até a casa dele, ele se vê que não é digno de ir até a casa dele, mas porém ele fala: Senhor, se tu me der só uma palavra, eu creio que o meu criado vai ficar sã, curado, glória a Deus. E ali Jesus se alega, porque em Israel nunca se viu tanta fé quanto a daquele centurião, glória a Deus. O centurião era um soldado, glória a Deus, onde dava ordem aos seus homens, onde comandava um exército. Cada centurião comandava um exército equivalente a 100 homens, mais ou menos, que ele controlava ali. E através, ele tinha uma autoridade naquele lugar, mas ele teve que ter humildade para chegar até Jesus. Ele reconheceu: imagina, eu sou soldado e me rebaixar e chegar até um homem que aparentemente, glória a Deus, está ali caminhando, mas ele reconheceu que ele era o Filho de Deus. E toda honra, toda glória a Deus nessa noite, glória a Deus. E diante dessa situação, ele se humilha na presença de Deus, né? Ele chega até Jesus com humildade, porque não é qualquer maneira que nós vai tocar o coração de Deus. Tem que ter humildade. Você pode ser grande, você pode ser o que for, glória a Deus. Se você não tiver humildade para chegar nos pés de Jesus, como você quer tomar posse do seu milagre? Glória a Deus. É necessário renúncia, é necessário santificação. Aleluia, glória a Deus. É necessário negar a si mesmo, tomar nossa cruz. E não é para chegar e botar Jesus na parede, é chegar e nos prostrar, nos derramar, entender que nós somos nada, somos mais um ser humano, glória a Deus, somos dependentes da graça, da misericórdia de Deus. E esse centurião foi tomado por imensa compaixão, né? E humildade chegou aos pés de Jesus, glória a Deus. E ali apresenta ele como gentil também, né? Que chega aos pés de Jesus, diferente do judeu, diferente dos das leis, né? Que pregava ali, que se achava os grandes. Nós temos que entender uma coisa, glória a Deus, ainda que sejamos mestres de lei, ainda que sejamos pregadores da palavra de Deus, nós temos que ter humildade no coração e reconhecer que Jesus, um dia, tu também estava onde alguns estão no pecado ainda, e reconhecer e ter humildade de chegar também e levar esse evangelho, glória a Deus, pregando que Jesus quer mudar, Jesus quer transformar e restaurar a vida, glória a Deus. E Jesus muda a história. A partir do momento que ele tomou um posicionamento aqui, né? Chegou até Jesus, o milagre
Jesus deu um milagre a ele, em nome de Jesus, né? E ele falou: nunca vi Israel tanta fé quanto nesse homem, glória a Deus, aleluia. E maravilhou-se Jesus, está no capítulo 10, fala assim, ó. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que em mesmo Israel encontrei tanta fé. Glória a Deus. Será que tu tem fé nessa noite de tocar em Jesus também? Aleluia. Será que tu tem fé nessa noite de renunciar o mundo, porque para viver a glória de Deus na tua vida? Será que tu tem essa fé sobrenatural de ir ao encontro de Jesus? Porque foi uma fé sobrenatural dele, chegou naquele momento, porque ele sentiu, eu creio que ele sentiu, né, pastor, a presença de Deus ali naquele lugar, porque o poder de Deus estremecia naquele lugar, né? Jesus, onde passa, a sua glória desce, a sua glória é derramada, neste lugar, a igreja canta, glorifica, aleluia, glória a Deus. E eu creio que Deus está enchendo a tua vida de glória nessa noite, porque agindo Deus, quem impedirá, amados? Eu creio que não só eu, não só quem está aqui sentado, mas aquele que está na sua casa também, que é parente, irmão, qualquer um de nossa família está sendo alcançado pela glória de Deus nessa noite, porque aqui foi só uma palavra, diz só uma palavra, que o meu cego será curado, né? Glória a Deus, aleluia. Será que tu tem fé nessa noite de tu tocar em Jesus? Glória a Deus. Porque aquele teve o privilégio de estar vendo Jesus, de estar próximo a Jesus ali, próximo. Aleluia, glória a Deus. E nós, de que forma nós vemos Jesus? Nós vemos pela fé, pela palavra de Deus, nós vemos Jesus. Glória a Deus. E essa palavra que é renovo, essa palavra que é luz, é transformação. Não se deixa abater pela prova, não se deixa abater pelo que o inimigo fala em nossos ouvidos às vezes. Às vezes vem no calar da noite, vem soprando em nossos ouvidos, não se deixa abater por essa voz. Mas creia que Jesus é o Cordeiro de Deus. Creia que Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário por mim e por ti. E para isso estamos aqui, né? Louvado seja Deus. E disse-lhe: eu irei e lhe darei saúde. Aleluia, glória a Deus. E ele aqui fala, glória a Deus. E o centurião respondeu, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e sou sobre, glória a Deus, autoridade tenho, soldados as minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e o meu criado faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, né? De tudo isso que ele falou, foi grandioso aos olhos de Cristo. Que nós possamos fazer obra que seja digna de Deus olhar para nós e fazer, glória a Deus, vou ter misericórdia desse servo, dessa serva, não porque nós somos merecedores, é porque a graça e a misericórdia dele nos cobre, aleluia. Por isso que estamos aqui. A glória de Deus é derramada em nossas vidas todo dia, aleluia, glória a Deus. Somos dependentes de Cristo, somos dependentes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia, aleluia, glória a Deus. E aqui Deus vê fé, temos que ter fé, né? Fala, glória a Deus, igual fala lá em Hebreu, né? Temos que ter fé para alcançar. Hebreus capítulo 3 fala que temos que ter fé, né? Glória a Deus, porque a fé é o firme fundamento do que não se vê, mas se espera. Através da fé tu vai alcançar o teu milagre nessa noite, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aí Jesus chega e fala aos discípulos também, né? Naquele lugar ali, Jesus fala assim, ó. Mas eu vos digo, no 11, versículo 11 fala assim, ó. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Glória a Deus, aleluia. É necessário tu crer nessa noite. É necessário tu ter fé nessa noite. É necessário tu se prostrar no pé com humildade nessa noite, aleluia. Se derrama no pé de Jesus, porque da onde vem o maná de água viva é do céu, aleluia, glória a Deus. Não é de mim, não espere do pregador, mas espere da glória de Deus na tua vida. Porque se tu anda nessa palavra,
Se tu obedece essa palavra, grandes coisas acontecerão. O mar se abrirá de bênçãos na tua vida. As portas se abrirão na tua vida. E tu resplandecerá, né, a glória de Deus na tua vida. Para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Porque não é de muito falar, mas sim obedecer. Glória a Deus. Muitas vezes nós prega, mas é necessário tu reconhecer. É necessário tu se prostrar no pé de Jesus. Glória a Deus. É necessário tu entender que sem Jesus tu não chega a lugar nenhum. Aleluia. Se não fosse por Jesus nós não estaríamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É momento de refletir nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aqui fala um resumo do texto. Fala assim, ó. O oficial romano poderia ser deixado que muitos obstáculos se colocassem entre ele e Jesus. Orgulho, dúvida, dinheiro, idioma, distância, tempo ou suficiência, poder, etnia, mas não permitiu isso. Não deixou que tais barreiras bloqueias. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Sem sua aproximação de Jesus. Semelhantemente, não devemos deixar que nada nos impeça de ir a Cristo, o que o tem impedido de aproximar-se de Cristo, né? Dele, se aproximar dele, glória a Deus. Aí essa pergunta é para nós, amigo. O que tem nos impedido de se aproximar de Deus? Glória a Deus. Tem muitas barreiras na vida do cristão. Até para nós chegar aqui é luta. É com luta que a gente chega aqui na casa de Deus, né? Mas eu creio que Deus tem dado força a cada um nessa noite para estar aqui, para louvar e glorificar o seu nome. Aleluia, glória a Deus. Porque grandes coisas o Senhor tem feito e quer fazer no meio de nós. Glória a Deus. Precisamos descer em oração. Precisamos nos humilhar na presença de Deus. Precisamos nos santificar cada dia, porque o mundo já é maligno, a Bíblia fala, né? Mas somos de Cristo, somos separados, somos povo eleito, povo que vai morar no céu. Aleluia, glória a Deus. Mas, glória a Deus, como Jesus nos disse aqui, ó. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Aqui fala do reino dos céus, aleluia, glória a Deus. Que muitos se assentarão, mas é aquele que está em comunhão, aquele que está em obediência. Não é porque nós estamos estamos na casa de Deus que podemos estar de qualquer forma. Tem que ter doutrina, tem que ter autoridade, tem que ter obediência à autoridade aqui de Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Temos que renunciar ao mundo e seguir a Cristo, seguir os mandamentos e estatuto também, né? Para podermos alcançar a nossa salvação nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Que não seja eu, mas que seja Deus que venha abrir nosso entendimento para poder Deus fazer morada na tua casa, na tua vida e na tua família. Porque para Jesus fazer esse milagre, ele já entrou e foi morada na vida desse oficial. Glória a Deus. Eu creio que ele saiu contando, né, os milagres que Jesus fez. Porque ao voltar ele viu o servo dele curado da lepra. Talvez andando, porque eu não estava lá, mas eu creio que Jesus fez milagres e maravilhas naquele meio. Glória a Deus. E ali tinha umas... Aleluia. E diante da lei também tinha... A lei existia que a pessoa curada de lepra fosse examinada pelo sacerdote. Por isso Jesus disse ao homem, por ele curado, que fosse primeiro ao sacerdote e contasse sua história, a fim de que este comprovasse a cura completa da lepra e pudesse restaurar seu convívio social. Existia uma ordem, uma lei daquela época que era determinada, está lá em Levíticos que fala, né? Que todo aquele que era curado tem que se apresentar diante do sacerdote, tem que fazer os procedimentos lá de sacrifício também, para poder ser expiado pelos pecados daquele homem. Glória a Deus, que foi curado. Aqui fala um leproso que está aqui no mesmo livro, capítulo 8, mas está no primeiro diante, né? Que pede para Deus curar da lepra. Está no mesmo capítulo que eu estou lendo, glória a Deus, mas está no 8. Jesus realiza muitos milagres.
Esse é o nosso Jesus, glória a Deus. Aqui fala assim, ó, Jesus cria um leproso, glória a Deus, Jesus cura, aleluia, Jesus cura o leproso. Aqui no 8 fala assim, ó, antes de curar o servo do oficial, aleluia, glória a Deus, e descendo ele do monte, seguiu-lhe uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar limpo. Aleluia. E Jesus, estendendo a mão, tocou e disse, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Aí é onde Jesus manda ele se apresentar ao sacerdote, né? Que é por motivo de lepra, essas coisas, tinha que ficar isolado num lugar separado da sociedade, separado do povo, né? Glória a Deus, aleluia. Ali reservado, porque não podia estar no meio do povo, podia contaminar o povo, né? Mas quando Jesus deu a ordem, Jesus ainda falou para ele assim, ó, vá e se apresente ao sacerdote. Hoje seria o quê? Vá no médico, faça os exames e veja se a doença, o tumor, as enfermidades se ainda estão lá. E se não tiver, venha agradecer, venha glorificar, venha saltar na presença de Deus. Porque o nosso Deus é assim. A misericórdia dele nos alcança, glória a Deus. Eu creio que Deus cura, eu creio que Deus faz milagre e maravilha ainda como naquela época. Aleluia. É uma época muito distante, mas o nosso Deus é o mesmo. Ontem, hoje, sempre e eternamente. Glória a Deus. E aquele que estiver ligado na presença de Deus, através de Jesus Cristo, a glória de Deus o alcança. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Que nós possamos estar, né, em prudência na hora de pregar também, para poder não tomar muito tempo, né? Dentro da obediência também, né? Porque não é de muito falar, né, que Deus opera. Independente de eu ser pequeno, que eu reconheço que sou pequeno, estou aprendendo ainda também, né? Cada dia temos que descer na presença de Deus, temos que nos humilhar. Somos seres humanos, somos falhos, que nós nessa noite não venhamos olhar para o homem, glória a Deus. Mas olhe para a palavra de Deus, olhe para Cristo. Porque Jesus Cristo que pagou o preço na cruz, não foi eu que paguei o preço na cruz do Calvário por mim e por ti, foi Jesus, um Deus grande, um Deus poderoso, que se fez homem também. Ele era grande, mas olha o tamanho dele. E olha o que ele se tornou, um homem humilde, temente, que servia o povo, aleluia. Ele veio para servir, ele veio para se humilhar no meio do Calvário lá. Na cruz do Calvário, lá se humilhou, foi derramado o seu sangue na cruz do Calvário por nós, pobre, miserável, pecador, que muitas vezes, que eu falei, não é digno da glória de Deus. Quantos não se acham aí poderosos porque tem classe social, né, alta, tem dinheiro, tem tudo nas suas mãos, só basta chamar e as coisas acontecem com o seu poder social, né? Mas eu venho te falar que através de Jesus, não, é governador, é chefe, é oficial, tem que se humilhar, tem que descer nos pés da cruz, glória a Deus, no nome de Jesus, porque para isso Jesus morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se tu não crê nisso, meu irmão, como é que nós tu vai para o céu? Como que tu vai obedecer a palavra de Deus se tu não crê nessa palavra? Porque ainda que eu pegue aqui, ó, a própria palavra de Deus nos instrui que de Gênesis ao Apocalipse, né? É Deus falando com a igreja. Ainda que você fale, o irmão vai trazer uma palavra, aonde está essa palavra? A própria palavra de Deus é Deus falando com a igreja. Onde eu abri, eu creio assim, né? Que onde eu abri a palavra de Deus aqui, Deus está falando com a igreja, irmão. Glória a Deus, aleluia. Não é de muito falar, né? Mas Deus, a própria palavra dele está sendo pregada aí fora. Ainda que eu não abra a boca, eu falo assim, tem hora que eu olho assim, eu falo, isso é a palavra de Deus se cumprindo. No mundo, o que está acontecendo no mundo. E a tendência é piorar. A gente espera a melhora da sociedade, mas a tendência é piorar. Muitos constatando da fé, muitos negando o nome de Deus, mas muitos não sabem que o juízo final vai chegar. A palavra de Deus é clara, vai chegar o fim dos tempos. E está chegando, né? A gente tem que estar ligado na glória de Deus, porque aqui fala, os gentios receberam Jesus, mas fala que da época os judeus negaram receber Jesus, né? Ele não aceitou a vida de Cristo, ele não entenderam ali que Jesus estava ali
com eles naquele momento. E isso é um perigo, glória a Deus. Não entender que Jesus já veio e já morreu e ao terceiro dia ressuscitou por mim e por você. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E ele fala aqui que muitos desfrutarão da glória de Deus, não só no céu, mas Deus quer que nós desfrutemos da glória dele aqui na terra também. Que nós sejamos prósperos, abençoados pela sua glória, aleluia, glória a Deus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Aqui fala sobre desfrutar também dos bens material. E aqui também está levando, eu acredito que aqui a palavra de Deus está trazendo também para o mundo espiritual, né? Que aqueles que morressem em Cristo partirão para o inferno, glória a Deus. Hoje já não é pregado mais o reino das trevas, mas o reino das trevas está aí. E não para, não brinca, o diabo não dorme, ele não tem paz, não quer ver ninguém com paz, ele quer ver todo mundo atribulado, perturbado da cabeça, glória a Deus, aleluia. Hoje as crianças já estão assim, porque em vez de nós estar focados em estudar, examinar as escrituras, nós estamos ocupados, estamos vivendo uma vida ocupada com tecnologia, glória a Deus. Isso já era dito desde o princípio pelos nossos irmãos, né, em Cristo, nossos pastores antigos falavam que a tecnologia, né, interferia entre a palavra de Deus e Deus. A palavra de Deus interferia entre Deus, porque através da palavra tu alcançará a tua vitória em Deus, né? Glória a Deus, porque se tu der ouvido essa palavra, ela desce como renovo na tua vida. Aleluia, glória a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? Se formos aqui, aleluia, glória a Deus, no livro de João, capítulo 1, aleluia, glória a Deus. Aleluia. João, capítulo 1, fala que Deus enviou seu Filho ao mundo, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 1, Novo Testamento. Deus fala assim, ó. Aleluia, glória a Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus. Deixa eu ver, irmão, assim aqui. Primeiro fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista. João, né? Era João. E veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Glória a Deus, aleluias. Então o verbo era Deus, né? Glória a Deus, que se fez carne e habitou no meio de nós. E aqui está João também pregando o evangelho, né? Falando que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Aleluia. E que o homem tem que renunciar ao seu pecado e se arrependa do seu mau caminho, glória a Deus, para alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. É necessário deixar os seus velhos costumes e renunciar ao pecado. Renunciar, porque o pecado já a morte, glória a Deus. Mas Cristo é a vida. A vida está em Cristo, aleluia, glória a Deus. E aquele que anda em Cristo, né? Aleluia, receberá da vida eterna, aleluia, através do seu Filho amado Jesus, alcançará a vida eterna, aleluias. Louvado seja Deus. Eu creio que Deus está trabalhando nessa noite, né? Em favor dos seus, em favor da sua igreja, aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus, né, amados? Louvado seja Deus, porque Deus faz milagre e maravilha ainda, amados. Aleluia, Jesus. Em João capítulo 1, versículo 10 e 11, 10 e 11, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Glória a Deus. Glória a Deus. Veio para aquele que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão,
mas de Deus. Glória a Deus. Era aqui esse texto também que eu queria apresentar, né, para a igreja, junto com o princípio, né? No princípio era o verbo. Deus de verbo se fez carne, se fez presente no meio de nós, caminhou no meio de nós, pelos seus não foi aceito, fala que os judeus alguns rejeitaram naquela época, e ele estava ali vendo Jesus. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ele não acreditava nesse milagre, glória a Deus. Mas Deus trouxe várias provas e testemunho que ele estava ressuscitado. Jesus ressuscitou, amada igreja, e ele quer que nós sigamos os seus testemunhos e exemplos, através da obediência, através do temor, e evangelizar também, pregar para as vidas na terra, que Jesus está voltando. E através de você ir pregar para toda criatura, né? O seu amor, a sua misericórdia, aleluia, a sua graça, aleluia, glória a Deus. Aleluia, como ele próprio nos ensina aqui. Aleluia, glória a Deus. E Jesus aqui, diante daquela época, após ele ter morrido, ressuscitado, aliás, antes dele ressuscitar, ele foi crucificado. Ele foi crucificado. Glória a Deus, aleluia. Jesus foi crucificado naquela cruz do Calvário, mas ele já sabia que ia para ali, né? Mas mesmo ele sabendo, ele sabia e foi com amor, com temor pela humanidade, né? Ele falou algumas vezes para Deus: seja feita a tua vontade, Deus. Se puder, passa esse caso de mim, mas seja feito sempre a vontade de Deus, que nós não vemos botar Deus na parede, né? Porque nós queremos um milagre, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Mas eu creio que Deus quer te curar nessa noite. Eu creio que cada um tem um problema, pede uma petição aqui nessa noite e veio à procura de um milagre. E eu creio que Deus é Deus da causa impossível, assim como Deus curou esse oficial. Eu creio que Deus está derramando cura aqui nesse lugar, nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que Deus está derramando cura e milagre e maravilha nessa noite aqui nesse lugar. Porque agindo Deus, quem impedirá, irmão? Aleluia. Você está no lugar certo, no lugar da graça de Deus, né? Na obediência da palavra de Deus. Eu creio que Deus está derramando bênção do céu. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E aqui fala que Jesus, e temos que sempre estar atento, né? A sua santa e eterna palavra. Fala em Marcos capítulo 16, fala assim, ó: e depois manifestou-se em outra forma a dois deles, e indo de caminho para o campo, e indo eles anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Muitos eram duros de coração, muitos não creram que Jesus era ressuscitado. Quando ele estava falando com o oficial ali, ele estava presente ainda, ele não tinha morrido, não tinha sido crucificado na cruz do Calvário, mas ele andou evangelizando, andou pregando o evangelho, andou curando, fazendo milagre e maravilha, glória a Deus. Ele andou testificando dos seus milagres e maravilha naquele lugar, né? E após ele ter morrido e ressuscitado, aqui fala que o rei vive. Ele remove a pedra, glória a Deus, sai da pedra e vive. Glória a Deus, foi para o céu e depois desce e se apresenta como um homem ali naquele lugar para seu discípulo e fala assim, ó: e depois manifestou-se de outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo, e indo estes anunciaram outro, mas nem ainda estes testificaram. Muitas vezes nós vemos o milagre de Deus, muitas vezes nós testificamos dos milagres de Deus, que Deus já fez na nossa vida, e muitas vezes não crê, como esses homens viram Jesus, que Jesus estava ali presente, ainda não cria, o coração endurecido ainda, para crer que era Jesus que tinha ressuscitado. Aí fala aqui, ó, no 14 fala: Jesus aparece a Tomé, né? Finalmente apareceu aos 11, estando ele assentado juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que eu tinha visto. Glória a Deus. Ali diante de Tomé, eu creio que Tomé falou: Senhor, é tu mesmo? Toque em mim para ver se é tu, né? Glória a Deus, aleluias. Mas nós vemos hoje pela fé. Pela fé nós somos alcançados já, pela graça de Deus. Pela fé a salvação chegou em nossa casa, em nossa família. Pela fé nossos familiares estão sendo alcançados nessa noite. Assim como uma palavra que veio da parte de Deus através
de Jesus alcançou o centurião, e através de alcançar o centurião, a fé dele alcançou o ente dele querido. Glória a Deus, aleluia. E que seja assim em nossa vida, né? Que nós possamos nos aprofundar na obediência e no temor do Senhor, né? E aqui Jesus fala assim, ó. E a grande missão, comissão que fala sobre missões, aleluia, glória a Deus, que nós podemos deixar de passar para os nossos filhos, assim como foi naquela época, né? Nós temos que orientar hoje, né, a igreja também, né, sobre missões, sobre obediência, sobre temor, sobre renúncia, sobre vir aos cultos também, né, para poder alcançar completa graça de Deus, para um dia poder estar na glória com Deus, né? E fala assim, através de nós aprender, nós não temos que ser praticante só, ouvinte, mas temos que ser praticante. Então, praticar a palavra de Deus para alcançar a sabedoria, né? Porque a fé não vem só por ouvir, mas também por praticar. Você tem que ser perseverante em oração, porque através da oração, vidas são alcançadas. Através de você pregar o evangelho, vidas são libertas. Através de nós falar do amor de Deus, algo novo está acontecendo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele disse, lide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre enfermos e o curarão. Isso é uma ordenança de Deus, não é só falar, tipo, você tem que praticar. Você tem que ser ouvinte e praticante, através de obedecer os mandamentos do Senhor. Não podemos pôr Deus à prova, não podemos também pôr Deus na prova, né, irmão? De pegar e fazer coisa também. Eu acho que o pastor está aqui para orientar, para falar o que é certo e o que é errado. E temos que acatar e obedecer, porque é mandamento de Deus, né? Aquilo que é mandamento tem que ser obedecido para poder crescermos em santidade. É para o nosso crescimento espiritual, aleluia, glória a Deus. A obediência à palavra é para o nosso crescimento espiritual. Mortifica, não lhes fará dano algum, e porão a mão enfermo e o curarão. Glória a Deus. Isso é uma ordenança de Deus. Eu creio, irmão, nessa palavra. Eu creio. Eu lembro que muito tempo atrás, eu era mais ou menos do tamanho de umas crianças dessa aqui. Eu chegava para evangelizar. Eu ia evangelizar no mundo aí. Os irmãos da igreja lá de Pernambuco, eu ia evangelizar. E eu não sabia nem porque eu estava ali, mas eu estava seguindo aí, porque eu sei que é através da palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Então eu tenho que evangelizar hoje? Tenho. Porque é mandamento, é a palavra de Deus que fala. Nós temos que evangelizar. Mas irmão, eu não sei nem orar. Eu não sei nem botar a mão no enfermo e curar. Aí ela falou assim, ó, use a fé que a palavra fala. Pratica a fé que a palavra fala para você ver se sua vida não muda. Pratica isso aqui, ó. Jesus falou, intercede em oração. Dobra o joelho, ora pela madrugada, jejue e consagre para você ver se as maravilhas de Deus não vão correr atrás de você. Aleluia, eu creio nisso. As portas se abrirão, os ferrolhos do inferno não prevalecerão, né? Serão quebrados pelo poder de Deus. Porque os aguilhões serão quebrados pelo poder de Deus, né? Porque quando a gente ora, o inferno estremece também, né? Glória a Deus. Cadeiras do inferno são quebradas, vidas são curadas, libertas, transformadas. E do pecado passa a viver em Cristo, aleluia. Às vezes a pessoa não sabe nem porquê, mas está sendo alcançado pela glória de Deus. Quantos de nós não estamos aqui pela oração de muitos que oraram lá atrás? Eu estou aqui pela oração da minha mãe. Eu estou aqui pela oração de alguém que orou por mim. Eu conheço vidas que estão vivas hoje pela oração de um parente que morreu, já está no céu, eu acredito. Que hoje a mãe dele está no céu. Mas eu creio que não foi levado ainda porque pelos atos que cometeu, né? Não foi levado ainda porque a oração de um crente, de um justo, tem muito efeito na terra. Glória a Deus, aleluia. E nós não podemos deixar de orar, desfalecer na fé, porque a oração traz cura, milagre, renovo, faz maravilha ainda, aleluia, glória a Deus. A oração tira do pecado e da morte, aleluia. Cura os enfermos no leito de hospitais, sara na mesa de cirurgia, cura, faz milagre e maravilha, meu irmão. Eu creio. Há poder no nome de Jesus, há poder nesse nome ainda, aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. João 16 fala assim, ó, para finalizar aqui. Aleluia. João, Novo Testamento, fala exatamente assim, ó. Tenho-vos dito essas coisas, seria João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Mesmo vós saber para onde vou e conheceis o caminho. Aí vem Tomé e fala, né? Glória a Deus. Não sabemos para onde vamos, como conhecerei o caminho. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida nessa noite. Jesus é o caminho, a verdade e a vida nessa noite. Se tu anda em Cristo, tu estás com vida. Tu tem a vida eterna na tua vida. Tu tem vida interior, vida espiritual, né? Para poder ter força, vigor, para poder proclamar o nome do Senhor Jesus. Através dessa renúncia, através de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E no céu há muitas moradas esperando por nós. Glória a Deus. Porque aqui Deus nos esclarece, né, que no céu há morada celestial. Meu Deus. Glória a Deus. E tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas dentro de ser que seja feita sempre da vontade de Deus, porque é agradável, suave. Glória a Deus. Tudo que vem de Deus é perfeito e agradável, né? E que Deus derrame do seu poder e da sua glória. Mas que Deus faça dentro da sua vontade também. Porque eu sei que Ele quer, está fazendo. Não queira ou não, Ele está fazendo. Que a gente entenda ou não, Ele está fazendo milagre e maravilha. A gente não entende, mas Ele está fazendo. Porque senão nós não estaríamos aqui de pé. Senão nós estaríamos reunidos com os irmãos aqui para glorificar o nome de Deus. Meu, um milagre vai chegar aqui. Quantos livramentos Deus dá? Que nós andamos por aqui, ó. De canto a canto. Livramento de bala perdida. Livramento de assalto. Meu irmão, é grande o que Deus tem feito já em nosso meio. É verdade. E o maior é poder saber que a tua salvação está garantida em Cristo Jesus. Que nós possamos nessa noite reconhecer, ser humilde e descer aos pés de Jesus como esse oficial. Tirou talvez, né, seu orgulho, sua vaidade, deixou tudo e foi até os pés de Jesus. O oficial fez. E uma palavra que Jesus falou trouxe cura, milagre e maravilha nessa noite também. Naquele tempo e nessa noite também, em nome de Jesus. E fica essa palavra para o glória do Senhor Jesus. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.